Quero dizer a vocês que eu rarissimamente escolho a reflexão. Eu abro o diário e digo que o Espírito Santo vai escolher. Hoje, o Diário Santa Faustina vai estar na reflexão número 1425. Abri, olhei, marquei depois que eu fui ler o que estava aqui. E quero compartilhar com cada um de vocês. Santa Faustina escreve: hoje experimentei o sofrimento da coroa de espinho. Por um breve momento, rezei então diante do Santíssimo Sacramento. Por certa alma, imediatamente senti uma dor tão violenta que minha cabeça caiu sobre o anteparo. Embora fosse curto, esse instante foi muito doloroso. Veja, Santa Faustina está falando aqui uma ocasião da vida dela. Para mim foi novo também. Jesus colocou sob a cabeça dela a coroa de espinho. E não foi poucos santos que experimentaram desse tal sofrimento. Nós vemos também Santa Gema Galgani. Deus colocava a coroa de espinho sobre a cabeça dela por cerca de 1 hora. E quando Jesus não aparecia para Santa Gema Galgani, Senhor, o Senhor deixou de me amar? Veja, parece uma coisa até masoquismo, não é verdade? Uma pessoa louca, sem o uso da razão. Mas na verdade os santos entenderam que Deus está o purificando para algo maior e melhor no reino do céu. São Francisco de Assis, que tinha o estigma de Cristo em suas mãos, seus pés e o peito. São Pio de Pietrelcina, que 50 anos padeceu com a chaga que sangrava frequentemente. Entre tantos e tantos outros santos. Santa Catarina de Sena, que teve os estigmas internos. Tantos e tantos foram os santos que souberam padecer o sofrimento de Cristo, o sofrimento da paixão de Cristo. Claro, Deus prepara a alma e Deus também não faz nada forçado. Aí a irmã colocou Santa Rita de Cássia, foi que ela teve um espinho na testa que furou até o crânio. Então foi uma diversidade de santos que experimentou o sofrimento. Deus o purificava. E agora esse santo que 1 hora ou um ou outro não compreendia, até perseguia, eles gozam do céu. Se a igreja decretou que esses santos são santos, é porque entrou no céu. Amém? Porque a palavra do Senhor fala em Levítico, no capítulo 19, no versículo 2, sede santo como vosso Pai celeste é santo. Levítico, no capítulo 11, no versículo 44, diz: sede santo como vosso Pai celeste é santo. O Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, no versículo 48, vai dizer: sede santo como vosso Pai celeste é santo. Sede perfeito como vosso Pai celeste é perfeito, como descreve algumas traduções bíblicas. O autor da carta de Hebreus, no capítulo 12, no versículo 14, vai dizer: buscai a paz e a santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. O autor da carta de Hebreus, que não é o apóstolo São Paulo, não vou entrar nisso agora, está dizendo que sem a santidade ninguém verá a Deus. Se a gente não for santo nessa vida, a gente não vai contemplar a face de Deus. É a Sagrada Escritura que nos orienta. É o Catecismo da Igreja Católica que nos orienta. No parágrafo 2015, que vai dizer que o caminho da santidade passa pela cruz. Então cada um vai ser provado numa área, cada um vai ser provado numa fraqueza, cada um vai ser provado num estado que se encontra. Santa Catarina de Sena, ela vai chegar a colocar que ela vai escrever que Deus, ele reservou para todos os chamados à santidade. Então muitas vezes a pessoa do outro lado da tela se pergunta: não. Santidade era só para Santo Antônio de Pada, São Maximiliano Maria Kolbe, Santo Afonso de Ligório, São Gregório Magno, Santo Anselmo, São Pio, Santa Catarina de Sena, São Gregório, enfim. Santidade era só para esses santos de altar. Eu não posso ser santo. Então as pessoas, elas mesmas, ela começa uma situação de ela se frustrar interiormente. Eu ser santo, eu ser melhor que alguém. Eu vejo muito na área, quando se toca nesse assunto, muita falta de discernimento e muita complicação no campo espiritual. Muitas vezes até um demônio que está casando na cabeça de muitas pessoas, esse tipo de confusão,
espiritual. Não, 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 meu irmão. Você que me escuta, você que provavelmente pode me escutar após esse vídeo estar salvo, essa live estar salva, entenda de uma única vez. O chamado de Deus para a tua vida é que você seja santo. Se você está vivo, se você respira, Deus não te criou para comer, Deus não te criou somente para beber, Deus não te criou para viver do mundo com os prazeres passageiro do mundo. Não, não, não. Deus te criou para o céu, Deus te criou para a eternidade, Deus te criou para contemplar a face dele na eterna glória. Por isso que no livro do Apocalipse, no capítulo 20, vai dizer que lá no céu Deus enxugará todas as lágrimas. Então, todo sofrimento, como por exemplo aqui o de Santa Faustina, podemos entender claramente que foi passageiro. Hoje nós a proclamamos como santa, mas ela sofreu. Você percebeu aqui pela interpretação, pela aquilo que ela escreveu e viveu da chaga de Cristo. Então você que passa seu sofrimento, não quer dizer que todos nós teremos que padecer a coroa de espinho, mas talvez o seu martírio seja o martírio da coroa branca, talvez o seu martírio seja um martírio de paciência. Deus vai permitir provação, e aqui é preciso deixar claro para você que me acompanha: não, 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 não é o demônio que tem poder, não, 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 não é o Satanás que ele tem essa autoridade, mas Deus permite. Olha lá como descreve a carta do livro ao Jó. Deus ele permitiu que Jó fosse provado. Qual é a finalidade que Deus permite uma alma ser tentada? Primeiro passo importante: Deus humilha os inimigos infernais. Por quê? Porque Santo Antão do Deserto vai dizer que para cada pecado vencido seremos coroados no céu. Então, cada pecado que a gente vence, um dia Deus vai nos coroar no céu. Também o apóstolo São Paulo coloca em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 5, que diz que nenhum atleta será coroado se não lutar conforme as regras. Quais são as regras? As regras que Deus coloca sobre nossa vida: ser fiel a Deus, amar a Deus, buscar viver o mandamento, buscar ali aproveitar as oportunidades que Deus coloca sobre a nossa vida. São essas finalidades. Deus humilha os inimigos, Deus nos prova, Deus nos purifica. Primeiro, Deus também vai provar nossa fé. Nossa fé, ela não é uma coisa que ela vem embrulhadinha pronta do céu. Deus ele coloca a prova para nos testar, para nos formar. E claro que diz Romanos, no capítulo 8, no versículo 28, que diz que tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Então Deus permite porque Deus nos ama, e aquela provação concorrerá para o nosso bem. Então Deus vai tirar um bem maior de um mal que nos acontece. Aparentemente a tentação parece um mal, mas três santos bispo e doutor da igreja vai dizer, como Santo Inácio de Loyola, Santo Augustinho de Hipona e Santo Afonso Maria de Ligório, esses três doutores da igreja vão dizer que Deus tira o bem maior de todo o mal. Então veja só, é assim que Deus ele faz a obra dele. Quando o sangue de Jesus que nos lava, nos purifica, nos restaura, nos dá força, é para a gente avançar no combate, confiando na graça dele, na glória dele. E Deus ele permite isso para que a gente possa ser forte, ser fiel. Deus humilha os inimigos infernais com aprovação. Deus ele nos prova a nossa fé. E outro passo importante, o terceiro que eu falei que era 3, Deus nos purifica. Nós somos pecadores, né? Nós herdamos o pecado original. Hoje a redenção na cruz, mas é preciso que Deus nos purifique, que haja uma purificação para a gente ir pagando. Não é uma espécie de essa purificação em vida. Muitas vezes, para aquele que um dia vai alcançar a salvação, pode se descrever que é o que você pagaria no purgatório. Aqui um exemplo. Essa purificação em vida é uma prova de amor a Deus. Essa purificação em vida é para você contemplar a face de Deus no céu. Então existem muitas coisas importantes que a gente pode absorver das permissões de Deus sobre cada um de nós. Então Santa Faustina, ela recebeu de Deus um grande presente. Esse presente consiste em Deus colocou a coroa de espinho sobre a cabeça dela. E quando Deus colocou sobre a cabeça de Santa Faustina também, ela sentiu uma dor tão grande que ela caiu. Agora você imagina, o que é que Deus não sofreu então por nós? No Horto dos Oliveiras, na flagelação,
no espancamento, no flagelo do açoite, no julgamento, subiu no Monte Calvário com a cruz, num terreno de pedregulho, num terreno de ascensão, uma distância terrível. E aquilo que algumas pessoas sentem como se fosse uma espécie de bloqueio psicológico. Os pregos que entraram na mão e nos pés de Jesus. É um sofrimento que a gente sente incômodo só de raciocinar. Mas não é para você lembrar do sofrimento por sofrimento, não. É para você lembrar que você é especial, que você é importante, que você é amado por Deus. Se alguém falou para você que você é um qualquer, que você não tem mais jeito, que você vai ser condenado mesmo, que o seu estado de pecado é abandonado por Deus, essa pessoa mentiu. Lá, Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 44, vai dizer que Satanás é o pai da mentira, né? Diz a palavra do Senhor, que ali Jesus fala, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância, em Evangelho de São João, no capítulo 10, no versículo 10, Jesus continua, mas o inimigo só veio para roubar, matar e destruir. Então se alguém, por boca do inimigo diz que você não tem mais jeito, eu digo hoje na autoridade do Espírito Santo, você tem jeito. Deus tem um projeto para a tua vida. A palavra do Senhor fala em profeta Isaías, no capítulo 49, no versículo 16, que diz, eis que teu nome está escrito na palma da minha mão. O profeta Isaías no capítulo 44 vai dizer, 43 vai dizer, eu te chamo pelo nome porque tu és meu. Você é importante para Deus. A palavra do Senhor também fala em Evangelho de São Mateus no capítulo 10, no versículo 30, que até mesmo os fios de cabelo de tua cabeça estão contados. Deus tem o domínio e o controle da tua vida, da tua casa, da tua situação, da dificuldade que tu passa. Deus tem o controle para tudo. E se você acha que você não tem jeito, para Deus sempre tem jeito, porque a Virgem Maria falou ali para o arcanjo São Gabriel, em Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, no versículo 37, que ela falou que para Deus nenhuma coisa é impossível. Qual é a tua causa? Qual é a tua dificuldade? Qual é o teu medo? Qual é o teu trauma? Se você que está do outro lado pensa, eu não tenho mais jeito. Se você que está do outro lado fala, santidade para mim, eu nunca ouvi falar sobre isso. Como é que eu vou ser santo? O primeiro passo importante é que você não vai ser santo para que as pessoas lhe achem santo. Você vai ser santo para contemplar a face de Deus. Santo para entrar no céu. Santo, o primeiro objetivo de tudo é por amor a Deus. Santo Afonso Maria de Ligório, ele escreve ali que o princípio da santidade consiste em amar a Deus. Então quando a gente tem um desejo de amar a Deus, você vai entendendo as coisas. É por amor a Deus que eu vivo o mandamento. É por amor a Deus que eu aceito a dificuldade. É por amor a Deus que eu vou tendo desapego das coisas do mundo. É por amor a Deus que eu perdoo. Muitas vezes no meu consentimento a pessoa não merece, mas eu olho para Deus, sei que aquela é a vontade de Deus, então eu vou perdoar olhando para Cristo e a cruz de Cristo, não para a pessoa. Por amor a Deus, então eu perdoo. É por amor a Deus que às vezes a pessoa está lhe perseguindo, está lhe fazendo mal, e em algum momento a gente começa a sentir até uma certa raiva da pessoa, uma certa angústia da pessoa. Nós olhamos para a cruz de Cristo e nós padecemos junto com Cristo. Nós, quando a gente tem essa atitude de começar a amar a Deus nas atitudes, nessas coisas, não estou dizendo que é fácil, mas rezando, jejuando, comungando, adorando, confessando, tudo coando para a glória de Deus. E vai jejuando, vai confessando, vai comungando, vai adorando, vai se dando para Deus. Deus vai te transformando, Deus vai te guiando, Deus vai te purificando. E dentro da tua alma o Espírito Santo vai trabalhando para que você seja novo. E Deus vai fazendo na tua vida. Você vai conseguindo perdoar, você vai conseguindo rezar, você vai conseguindo caminhar para Deus, no caminho de Deus. Daqui um pouco o sofrimento que era impossível, Deus vai tornando possível. Santo Agostinho vai dizer assim, faz o que pode, reza por aquilo que tu não pode, para que Deus permite que tu possas, vai dizer Santo Agostinho. Santo Agostinho também coloca assim, se alguém te disser que você não vale nada, olhe para a cruz. Lembra? Santo Agostinho fala assim, se alguém te dizer que tu não vale para nada, olhe para a cruz, você vale um Cristo e um Cristo crucificado. Olha,
Você vale um Cristo e um Cristo crucificado. Quem foi que te falou que você não vale nada? Quem foi que te falou que você é um qualquer? Quem falou isso foi a boca do inimigo tentando te diminuir. Mas você é valioso para Deus. Você foi comprado pelo sangue de Cristo. Você foi comprado pelo alto preço. Foi por você que Jesus derramou até a última gota de sangue na cruz. Você é valioso. Você é importante. Deus te ama. A palavra do Senhor fala em 1 a João, no capítulo 4, no versículo 8, que diz que Deus é amor. A palavra do Senhor também fala em 1 João, no capítulo 4, no versículo 4, que vai dizer assim: aquele que habita em nós é maior do que aquele que habita no mundo. E quem habita em cada um de nós? Depois de nosso batismo, habita o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade. Terezinha colocou amém, amém, serva de Deus. Seja muito bem-vinda. Então Deus, ele tem um projeto para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para o teu lindo ministério. Você serve a Deus com muito amor, onde Deus te chamou. Então eu preciso ser santo, não é questão de querer, eu preciso passar pela prova. Mas atenção, o caminho para o céu não é o que muitos falam por aí não. Morreu, está no céu, não é assim. Jesus fala, o que é que Jesus fala em Evangelho de São Lucas? Jesus fala assim: esforçai-vos, muitos tentarão e não conseguirão. Você percebe? Jesus está falando que muitas pessoas vão tentar ir para o céu e não vão conseguir. Por isso que o Evangelho de São Mateus, no capítulo 11, no versículo 12, vai dizer que desde o tempo de João Batista, o céu é arrebatado à força e são os violentos que a conquistam. Os violentos com nossa carne, não é contra os nossos irmãos não. Violento, deu uma raiva de uma pessoa, faço violência comigo, ó, vou perdoar. Uma pessoa tá me perseguindo, ó, vou fazer violência com minha carne, vou rezar por ela. Uma pessoa tá me fazendo mal, vou me confessar pro padre primeiro, porque eu tô confiando na graça de Deus, não é na minha força humana. Eu vou ajoelhar no sacrário por ela. É violência, você tá lutando contra as suas tendências ali do pecado original e você vence. Você vai insistindo. O que começou como uma coisa muito pesada, um sacrifício ali fora do comum, você vai repetidamente exercitando esses exercícios de amor por Deus. Logo que era muito pesado vai se tornando leve. Logo que era leve vai se tornando uma rotina. Logo que se torna uma rotina, Deus já está te transformando em santo e você nem percebe. Porque a gente deve confiar em Deus. Por isso que em Efésios, no capítulo 1, no versículo 4, vai dizer que desde toda a eternidade Deus nos quer santos e irrepreensíveis. Deus nos quer santos e irrepreensíveis. É por isso que fala Gedeão, ali no livro de Juízes, no capítulo 6, no versículo 12, o anjo ele senta sobre um pé de amendoeira. Algumas traduções colocam outro pé de árvore e fala: o Senhor está contigo, valente guerreiro. Deus está comigo. Deus está com você. Nenhum sofrimento é perdido para o cristão católico, batizado e inteligente. Todo sofrimento que a gente vive, todo sofrimento que Deus permite em nossa vida, se a gente souber colocar na mão de Deus, se a gente souber ofertar para Deus: Senhor, eu estou sendo humilhado, eu coloco nas tuas mãos. Senhor, eu estou sendo perseguido, Senhor, glória a Deus pela perseguição. Senhor, eu estou sendo maltratado, eu estou sendo excluído, estou sendo humilhado, estou sendo caluniado. As pessoas me taxam de bobo, de trouxa, de maluco, de fanático, de sem noção. Vá ofertando para Deus. Feliz é você que padece esse tipo de humilhação por Jesus. Olha o Evangelho de São Mateus no capítulo 5, das bem-aventuranças. Bem-aventurados puros de coração, São Mateus 5,8, porque esse verão a Deus. Bem-aventurados perseguidos, bem-aventurado seja você. 3 pontos importantes para finalizar nossa reflexão hoje. Ponto número 1. Deus, ele colocou a coroa de espinhos sobre a cabeça de Santa Faustina. Santa Faustina sofreu, padeceu, mas hoje é santo e está no céu. Não tenha medo da dificuldade que Deus permite na tua vida. Ponto 2, ponto importante. Aquilo que está difícil para você, aquilo que é muito difícil para você, que a gente meditou hoje aqui através dessa live, coloca na oração, coloca na adoração, até mesmo seus pecados, suas fraquezas, suas misérias. Deus é que sabe da vida de cada um.
Senhor, eu tenho vício, não sei, na pornografia, na masturbação. Senhor, eu tenho vício na fofoca. Senhor, eu tenho uma má inclinação à inveja, tenho uma má inclinação ao orgulho, tenho uma má inclinação à soberba. Senhor, eu tenho uma má inclinação a falar da vida das pessoas. Senhor, eu desejo às vezes o mal para o meu próximo. Senhor, eu pequei com a mentira. Senhor, eu pequei. Então você vai colocando na oração, na adoração, na confissão, suas fraquezas, para que Deus lhe liberte. Devemos confiar em Deus. Não é para a gente lutar por nossas forças próprias só, não. Claro, o desejo tem que sair de dentro de nós para que a gente consiga vencer isso. Para que a gente consiga vencer a nós mesmos. Mas também pedir o auxílio de Deus. Porque é confiando em Deus que Deus é que vai nos tornar santo pelo mérito dele, para a graça dele, que a gente possa fazer aquilo que fez João Batista. E ali, João Batista no capítulo 3, né? João Batista no capítulo 3 ele falava assim, que ele cresça e eu diminua. Essa é a reflexão de hoje, que Deus possa te abençoar. Amanhã, mais uma vez, texto da misericórdia. Convide mais um para estar aqui conosco. Que Deus te abençoe. Salve Maria Imaculada. Que Deus te abençoe imensamente.